Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o edital mais solicitado durante essa última semana, que é o edital de Cubatão, no interior do estado de São Paulo. É importante eu mencionar que esse é uma das melhores provas do estado. Em outras palavras, é um dos melhores salários da região, por isso é, sem dúvida, uma prova que vale a pena investir. Mas agora, como sempre, vamos direto ao assunto, sem enrolação. A banca escolhida para essa prova é uma banca polêmica, é a IBAN, e eu já vou te explicar por que ela é tão polêmica. O primeiro fator que deixa essa banca tão polêmica é que ela não divulga suas provas, então é bem pouco provável que você reúna um número suficiente de questões para fazer um bom treinamento. Se você estuda no nosso portal Intensivo Pedagógico e fizer todas as aulas da VUNESP, por exemplo, é bem provável que até o dia da prova você consiga resolver 1000 questões. Afinal de contas, em cada aula, para cada tema, eu seleciono de 15 a 50 questões. Com a IBAN, a gente não consegue fazer isso. Aliás, se você tem provas da IBAN a partir do ano de 2018 e puder nos enviar, eu prometo que eu trago aqui para o canal do YouTube um vídeo super completo comentando e explicando toda a lógica da prova atualmente. É muito importante que a gente sempre faça essas análises com questões bem atuais. Um outro motivo que a IBAN pode ser polêmica, especificamente nesse caso, é que ela vai te dar um tempo mínimo de estudo. A prova já é dia 3 de outubro. Em outras palavras, você não tem muito tempo para estudar. E é importante você ter em mente que as bancas normalmente utilizam essas estratégias para fazer um tipo de filtro. Ela vai já selecionar nesse momento, as pessoas que já estavam estudando de alguma forma e também profissionais reflexivos, que são aqueles profissionais que atuam dentro da sala de aula sempre consultando a legislação, sempre embasando o seu conteúdo, porque afinal de contas, essa pessoa não vai partir do zero, ela já tem uma bagagem inicial. Mas por favor, não desanime. Se você está começando a estudar para concurso agora, reservando o tempo adequado ou suficiente para estudar e utilizando as estratégias corretas, você também terá um bom resultado. Aliás, é sobre estratégias que nós vamos começar a conversar a partir de agora. Olhando o edital da IBAN, especificamente o edital de Cubatão, você vai ter duas informações iniciais. A primeira, você não vai encontrar aqueles livros mais comuns. Com exceção de um ou outro livro que sempre cai em várias provas, a maioria deles é algo bem específico de uma editora muito específica. E isso com certeza dificulta um pouquinho a nossa vida. A outra informação é que ela vai dar um enfoque bem grande em legislação educacional. Mas atenção, a IBAN não vai considerar a legislação educacional só a LDB, o ECA, a Constituição e BNCC, que é o que as outras bancas costumam aprofundar. Ela vai também trazer outros documentos que nem sempre são dados tanta atenção. Então, se você tiver facilidade com legislação educacional, você também vai ter alguma vantagem na hora de fazer essa prova. E também existe uma outra informação que está na página 11 que você deve verificar. Na página 11 há um quadro onde a banca vai informar a quantidade de questões que ela pretende cobrar nos conhecimentos gerais, vamos chamar assim, que é língua portuguesa, matemática e informática. São 18 questões, dividido nessas 3 disciplinas. Em contrapartida, legislação e também os conhecimentos específicos, que no nosso caso é o conhecimento pedagógico, são 32 questões. Então tenha isso em mente. O nosso tempo maior, ele vai ficar com conhecimentos pedagógicos e legislação. Mas não se esqueça que nós não podemos zerar ou ter uma nota muito inferior nas outras disciplinas, porque isso também vai nos derrubar na hora da prova. Então, a partir de agora, tendo esse dado em mente, já pense em como você vai dividir o seu plano de estudo ou a frequência com que você vai estudar cada conteúdo. Sobre a lógica da divisão desse edital, ele também é diferente das outras bancas. Ela vai cobrar um conteúdo que será o mesmo para todo mundo, independente do cargo, quando nós falamos de professores. Depois ela vai trazer um conteúdo menor que é específico, direcionado para o seu cargo. E por fim ela vai trazer uma legislação municipal que basicamente está focado em compreender se você sabe quais são os direitos e deveres dos profissionais de educação daquela cidade, de Cubatão. Então, para o estudo desse conteúdo, a minha sugestão é que já se imagine no cargo. Imagine que você acabou de passar no concurso e você quer saber todas as regras que o servidor deve seguir ou não, porque é exatamente isso que vai cair na sua prova. Mas agora vamos para o conteúdo pedagógico.
A banca, ela também não informa quais são os temas, ela fala só as referências, então eu indiquei os temas porque isso vai nos ajudar a visualizar o que nos espera. Então, na parte de todos, ela fica mais ou menos assim, a parte de legislação educacional e os livros que serão solicitados. E o que cai na parte de legislação? Vai cair aquilo que a gente já sabe que cai em todos os concursos, que é BNCC, LDB, Constituição Federal e também o ECA. Na BNCC vai cair uma parte introdutória, uma resolução que provavelmente ele quer saber de você conhecimentos básicos sobre BNCC. O que significa cada termo, qual é a faixa etária, o que significa o nome e esse conteúdo mais básico de BNCC. Em outras partes do documento eu identifiquei o foco que ele vai querer também. Então, professores de educação infantil, ele vai sugerir que você tenha um enfoque nesse conteúdo. Nós já temos o vídeo aqui e o professor do ensino fundamental, por exemplo, ele também vai dar esse enfoque. Assim como professores de outras disciplinas, ele vai também sempre exigir de você esse conhecimento geral sobre o documento e principalmente conhecimento específico da sua área. Na parte de Constituição também tem alguma coisa que a gente precisa analisar. Ele vai cobrar o conteúdo mais específico dos professores, que são os artigos do 205 ao 214. Então, o vídeo que nós temos aqui, ele será bem importante para você. Além desse conteúdo, ele vai trazer outros artigos que têm relação lá com a atuação do professor. Ele se conecta a essa vida de servidor público, porque, por exemplo, ele quer saber se você conhece quais são os direitos individuais e coletivos. Especificamente sobre esses artigos, eu sugiro que você pesquise aqui no YouTube professores de direito constitucional, porque eles vão trazer uma profundidade muito maior especificamente nesse item. Também existe um outro enfoque na Constituição ainda, que tem relação com violência escolar, ou a proteção da criança em relação à violência. Também há outros artigos que vão nos direcionar para esse enfoque e eu verifiquei também referência bibliográfica sobre a temática. Então, preste atenção na leitura, porque esse conteúdo pode aparecer na prova sim. O conteúdo do currículo vai cair aqui, mas ele não vai ser cobrado com tanta importância ou de forma tão inovadora quanto outras bancas já vêm cobrando. Ele vai cobrar um livro que foi cobrado há muito tempo atrás, onde normalmente as bancas querem saber o que é currículo, quais são os tipos de currículo, o que é currículo oculto, e ele vai ficar nessa fase introdutória. Além disso, em currículo vai cair tanto o currículo paulista quanto o BNCC. Então, a minha sugestão é, verificou a aula da BNCC, vá na mesma parte do currículo paulista e verifique se há alguma inovação, se há algo diferente, porque a banca pode cobrar essa relação, ou ela pode exigir de você o conhecimento desses dois conteúdos em conjunto. E aproveitando o gancho, eu preciso falar para você que esse conteúdo, o currículo paulista, ele é bem solicitado aqui no canal. A gente pretende trazer ele em breve, mas dentro do período que a banca nos deu, nós não conseguimos trazer esse conteúdo. Ou, se nós trouxermos esse conteúdo, nós teremos que abrir mão de outras informações que também são importantes. Então, nós precisamos priorizar uma maior quantidade de informações que te ajudarão a realizar essa prova. Lembrando que no intensivo pedagógico nós temos um conteúdo anterior, mais antigo, sobre currículo, que vai ajudar você na hora de resolver as questões sobre esse conteúdo, depois eu vou deixar linkado. Agora tem uma outra dica importante de várias legislações que vão aparecer juntas, que podem até parecer que são temas desconectados, mas não são. Então primeiro eu sugiro que você verifique esse vídeo. Lá você vai compreender ou reestruturar mentalmente a diferença entre níveis, etapas e modalidades da educação. Em seguida, você vem para esses artigos para aprofundar o seu conhecimento, porque afinal de contas, a banca trouxe legislação sobre educação indígena, educação especial e relações étnicos raciais. E eu preciso falar para você que nós já temos em andamento a construção de um vídeo que vai abordar esses documentos sobre relações étnico-raciais. Mas antes de nós gravarmos, pensando nas prioridades que nós temos que ter durante esse mês, eu gostaria de saber de você se esse é um calo no seu calcanhar na hora de estudar ou se você prefere que a gente priorize outras temáticas. Eu vou ficar aguardando a sua opinião para a gente decidir ou fechar o nosso planejamento mensal. Mas agora vamos para as referências, que vai cair na parte geral das referências. Primeiro vai cair uma parte sobre formação docente ou prática docente. E aqui ele vai trazer 2 livros que nos mostram mais ou menos uma direção. Primeiro vai abordar a Isabel Alarcão
Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Esse livro já está no nosso planejamento, nós vamos trazer ele até o dia da prova. E o segundo livro é Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Quase sempre quando esse livro cai, o conteúdo ou a lógica que ele quer que você construa na hora da prova é principalmente a diferença entre um professor que é a autoridade da sala e um professor que é um autoritário. Então nós devemos ser autoridade, nós somos autoridade dentro da sala de aula, sem precisar ser um tirano. E também vai cair o conteúdo do Tardif, Saberes Docente e Formação Profissional. Novamente, se você está dentro da plataforma Intensivo Pedagógico, tem um vídeo anterior onde nós abordamos esse conteúdo e você também pode estudar por ele. De qualquer forma, nós vamos trazer o vídeo da Isabel, a menos que vocês sugiram que um outro vídeo desse tópico é mais importante nesse momento. Sobre a construção do conhecimento, vai ser abordado Vygotsky e Piaget, mas a banca escolheu um livro que não é muito utilizado pelas outras bancas. A minha sugestão é que você verifique aqui no canal outros vídeos que a gente aborda o conteúdo, ele não vai ser exatamente o livro escolhido, mas ele vai te dar uma boa bagagem para ir para a prova. Sobre organização da escola, são 2 informações. Também tem um vídeo da LDB que eu vou colocar aqui para você ver depois, onde essa lógica vai ser abordada. Em outras palavras, sobre a ideia de que a educação nacional não precisa seguir uma única forma de organização. Não precisa ser só aulas de 50 minutos, filas e todas as outras informações que te lembram uma educação tradicional. A própria LDB já permite outras formas de organização. E ele vai trazer junto a isso um livro que fala sobre pedagogia de projetos. De novo, nós não temos no canal especificamente esse livro, mas há outros 3 vídeos que você pode assistir aqui que vai te ajudar com essa base. É importante nesse momento eu dizer para você que nós temos esse livro, por exemplo, mas que a banca se organizou num tempo tão curto que nós, infelizmente, não vamos poder trazer todo o conteúdo. Sobre a avaliação, ele vai cobrar Hoffman. E vai cobrar um livro também que já foi cobrado bastante em anos anteriores e que agora não é tão cobrado mais. E novamente, nós temos um outro vídeo da Hoffman que também pode te ajudar. No Intensivo Pedagógico, nós temos outros vídeos de avaliação, além desse vídeo da Hoffman, e com isso você também vai ter uma bagagem inicial. Sobre função da educação, a temática função da educação, o mais adequado é que você verifique o vídeo da LDB sobre a temática. O vídeo da Constituição também aborda esse conteúdo e para finalizar ele fala em Morin. Morin nós temos aqui no canal. Agora vamos falar da parte específica, Educação Infantil 1 e 2. No nosso plano de estudo, eu coloquei um conteúdo do lado do outro para você ter uma dimensão e compreender mais ou menos a lógica que será utilizado na hora da prova. Então, o que é que vai cair na prova de educação infantil? Quais temas vão aparecer? Vão aparecer artes, organização da rotina, documentos orientadores, brinquedo e brincadeiras, avaliação, linguagem, comunicação, relação escola e família, alfabetização, matemática só na educação infantil 2. E aqui, novamente, ele vai seguir a mesma lógica. Legislação e alguns autores que nem sempre são os mais solicitados. Alguns tópicos é importante a gente mencionar. Por exemplo, relação escola e família, na parte de educação infantil 2, ele vai trazer um livro. No entanto, na educação infantil 1, também será cobrado esse conteúdo. Ele vai aparecer lá no documento sobre os critérios para atendimento em creche, que nós já estamos gravando o vídeo, então semana que vem vai ser publicado. Tem um outro conteúdo que vai cair na educação infantil que se chama Campos de Experiências Efetivando Direitos à Aprendizagem na Educação Infantil. A minha sugestão é que você verifique o nosso conteúdo sobre educação infantil na BNCC e depois verifique esse conteúdo. Ele é como se fosse um complemento e ele é bem didático, bem rápido, direto ao assunto. Na educação infantil 2, ele também traz conhecimentos de português e matemática. Português, eu identifiquei o livro que será cobrado, que é uma editora que a IBAN está sugerindo e, por sorte, ela disponibilizou o material. Então, você poderá ir lá e verificar esse conteúdo. Enquanto ao ensino fundamental, é o conteúdo que ela vai trazer o maior número de livros diferentes, que não são cobrados normalmente. Alguns eu deixo linkado para você uma sugestão ou um livro, mas infelizmente vai ser o conteúdo que a gente vai poder contribuir menos durante os estudos. E agora, para finalizar,
ajudar, nós precisamos ter uma conversa bem sincera. Como eu disse anteriormente, a banca ela não cobra o que é cobrado normalmente por outras bancas. Se o concurso tivesse uma previsão de 2 a 3 meses, nós conseguiríamos abordar quase todo o conteúdo, mas com um tempo tão reduzido fica difícil. E aí o que nós pensamos dentro dos livros que nós já temos aqui é de selecionar os livros que nós consideramos ser mais difícil para você ter acesso em outros lugares da internet. Então, a partir de agora, eu vou falar quais livros nós pensamos em fazer a resenha nesse mês para te ajudar nessa prova, e aí eu preciso que você dê um ok no comentário ou informe se esses livros são mesmo de maior desejo ou você tem alguma sugestão. Nós vamos sempre verificar qual é a opinião de vocês, porque esse canal aqui ele é feito para você. Então, quais são os livros que nós pretendemos trazer nesse mês? Primeiro, que já está quase pronto, o documento Critérios para um Atendimento em Creches que respeita os direitos fundamentais da criança. Esse conteúdo ele é bem importante porque toda a rotina de sala de aula e também alguns temas importantes como brinquedo e brincadeira, relação escola e família, função da educação e o cuidar e educar, que são temáticas muito importantes na educação infantil, são trabalhados nesse documento. E nós já encontramos 20 questões sobre esse conteúdo, infelizmente não são da IBAN, mas você vai conseguir treinar bastante para a prova, caso você esteja lá no intensivo pedagógico. Se você estiver estudando sozinho aqui no YouTube, isso já adianta um estudo para você. Além desse conteúdo que já está em andamento, que já está na edição, nós pensamos em trazer aprender a ler e a escrever uma proposta construtivista, como eu já mencionei, professores reflexivos em uma escola reflexiva, e Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. O livro que eu pretendo iniciar a leitura essa semana é As 100 Linguagens da Criança. Então eu peço que você indique aqui nos comentários quais desses livros são mais importantes e se há um outro livro aqui que nós poderíamos substituir. Lembrando que como há pouco tempo eu não consigo acrescentar mais livros, o que nós poderemos fazer é trocar um livro pelo outro. Bem, agora como sempre, eu vou terminar de colocar os links aqui no conteúdo e vou deixar o plano de estudo aqui nos comentários. Espero que as informações de hoje tenham sido úteis e que você tenha muito sucesso na hora da prova. Por hoje é só um abraço e até a próxima!